Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre as fábulas de Jean de La Fontaine, o famoso poeta francês, que foram publicadas no século XVII, principalmente a partir da década de 60 desse século, que se trata, na verdade, de uma coletânea, na sua maioria, de fábulas presentes na cultura popular desde tempos medievais. E que são profundamente marcados por aspectos políticos, né, e aspectos morais, já que as fábulas têm um aspecto didático muito forte, né? Então, sempre que tem uma história, no final dessa história ela apresenta uma questão moral que deve ser internalizada. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que aqueles que ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal, de curtir os nossos vídeos, que nós agradecemos muito. E se por acaso tiver alguma alma caridosa que quiser fazer alguma contribuição para o canal, contribuição econômica, basta enviar um super que nós ficaremos muito felizes. Jean de La Fontaine nasceu em 1621 e morreu em 1695. Ele viveu 73 anos, uma vida relativamente longa para a época, né? Os padrões da época. Ele não era filho de nobres, mas a sua família tinha recursos financeiros, né? O que seria uma espécie de classe média hoje em dia. Ele nasceu em Château de Thierry, que hoje seria a região metropolitana de Paris, né? Espécie de periferias de Paris. Na sua educação ele chegou a estudar no seminário, mas não viu que aquilo não é sua praia, não era sua praia, né? Não gostou muito, não seguiu carreira, mas é evidente que contribuiu significativamente, né, para a sua formação, considerando que as escolas religiosas, não só antigamente, mas até hoje, tinham uma formação bastante sólida. Mas acabou estudando e se formando em Direito. Ele fez um casamento de conveniência, que garantiu a ele uma renda, né, em razão do dote, uma renda considerável, mas esse casamento aí não foi muito bem sucedido, mas no futuro ele chegou a abandonar a esposa e o único filho que ele teve. Mas ele, apesar das suas tentativas de vidas até Paris e tal, ele conseguiu fama apenas algumas décadas depois, né, por volta dos anos 60, foi quando ele conseguiu alguns mecenatos ali que lhe deram, né, projeção e estabilidade para ele publicar os seus trabalhos. Porque, embora ele seja conhecido pelas fábulas, né, que ele publicou, ele também publicou contos, né, romances, mas os seus trabalhos mais relevantes são as fábulas. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição de fábulas de Jean de La Fontaine. Elas são em 2 volumes, uma edição de luxo, encadernação excelente, está aqui o volume 2, né, o azul volume 1, o vermelho volume 2. A editora Landi não tem dados de tradução, apenas que foram traduzidos por poetas portugueses e brasileiros. Essa edição aqui foi impressa em 2007, foi um presente que eu ganhei, mais ou menos nessa época, 2005, eu ganhei esses livros em 2007, foi um presente, e ela tem ilustração do Gustave Doré, que é famoso ilustrador, que fez ilustrações da Divina Comédia também, né? Umas ilustrações bastante sombrias. Vou mostrar para os senhores aqui algumas desses desenhos, né, muito bem feitos, papel de excelente qualidade, uma coletânea de mais de 100 fábulas, né? Acho que são 120 e poucas fábulas no total, e que não é uma leitura linear, né, como a gente costuma dizer. É uma leitura para você fazer, eventualmente, né, eu vou ler um trecho hoje, um trecho amanhã, e falando sobre essas fábulas que foram escritas, na verdade, a maioria desse trabalho
Se trata de uma coletânea, né, de fábulas já sedimentadas na cultura popular europeia desde tempos medievais, algumas referenciadas a Esopo, etc. Mas que essas fábulas sempre foram reelaboradas, né? Sempre foram aumentadas, diminuídas, revistas, dadas impressões peculiares, dependendo da região em que ela era contada. E nessas fábulas também, além da interpretação do autor, existe também coletânea de fábulas modernas, né? E fábulas que até ele mesmo criara. Algumas são bastante famosas, eu vou até de licença para ler uma ou duas aqui mais curtas. Bom, eu tenho certeza que muitas dessas fábulas os colegas já conhecem, né? Eu, na minha época de ensino fundamental, de pré-primário, né, como se diz na época, a gente estudava esse tipo de fábula, né? Não relacionada a Jean de La Fontaine, mas reelaborada e reescrita por outros autores. A mais famosa, né? Muitas dessas fábulas adaptadas para o cinema, né? Para a literatura, inclusive. A fábula número 1, eu acredito, talvez seja a mais famosa, que é a da cigarra, da formiga. São fábulas em verso, né? E aí que está um dos X da questão, por que a fábula era usada como veículo de formação moral, porque os versos eram fáceis de decorar, né? Ficavam gravados na cabeça das pessoas, né? E dos ouvintes. Então, essa fábula aqui, por exemplo, da cigarra e da formiga. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brio, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estio. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedinte ela pergunta. Respondeu a outra, eu cantava noite e dia, a toda hora. Ó bravo, tornou a formiga, cantavas, pois agora dança. Então, essa referência dessa fala, por exemplo, ela alerta para a importância, né, de se precaver para o futuro, a importância do trabalho, né, de pensar que existe um amanhã, por exemplo, né, que não se deve viver como se fosse o último dia, porque muito provavelmente o amanhã acontecerá. Então nós temos a formiga que se prepara para a adversidade, né? Então quando a adversidade vem, ela tem um relativo conforto, enquanto a cigarra que ficou apenas gozando a vida, né? Gozando a vida, chega no ponto que ela fica numa situação de penúria. E isso aí é muito real, né? Isso é muito, muito concreto, porque até hoje a gente vê vários casos de pessoas que não se organizam economicamente, não trabalham, né? E aproveitam a vida como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chega e depois nós temos um problema instalado, não é verdade? Tem outra fábula aqui interessante que eu vou ler, que é o burro vestido com a pele de leão, que é uma fábula bastante interessante também, né? Tem uma lição de moral bastante legal, que é começando, né? Quebrando a peia, fofo sendeiro, fugiu ao dono que era moleiro. Dentro de um bosque, o fanfarrão achou a pele d'alto leão. Em toda a parte dela vestido, por leão fero era temido. Homens e brutos o respeitavam, fugiam logo que o divisavam. Mas das orelhas uma pontinha, de fora ao burro ficado tinha. Foi vista acaso pelo moleiro, que julgou logo ser o sendeiro. Indo-lhe ao lombo com um cajado, puniu o arrojo do mascarado. Do tolo rindo, despiu-lhe a pele, pôs-lhe uma albarda e montou nele. Tal entre os homens 1000 se conhecem, os quais são uns e outros parecem. Despe-lhe a pele que os faz troantes, ficam sendeiro como antes. Que faz uma referência, claro, sobre a questão das aparências, né? Mesmo que você queira se esforce para demonstrar
uma coisa que você não é, ao longo do tempo você acaba sendo descoberto, né? Então, um comportamento hipócrita e mentiroso não perdura por muito tempo, não é isso? Mas, enfim, cada fábula é uma história, né? Aqui não tem como a gente fazer uma espécie de resenha ou resumo, porque são textos fragmentados, mas são textos muito interessantes. Essas duas fábulas já deu para o pessoal ter uma noção, né, de como que funciona a questão do verso, né, da organização das histórias. E nós indicamos a leitura, né? Eu imagino, isso aqui é uma edição de luxo, como eu disse, o de presente, mas vocês devem encontrar isso aqui até de domínio público, naturalmente, né? Mas se quiserem adquirir isso aí em livraria ou em sebo, deve achar bastante barato. Fábulas de La Fontaine, né? Sugerimos a leitura. Então, por hoje nós encerramos, nós ficamos por aqui com os nossos comentários sobre as fábulas. Esperamos que os colegas tenham gostado. E eu pretendo também fazer essas leituras das fábulas e gravá-las como shorts, para publicá-los aqui periodicamente no nosso canal, tá certo? Se ficaram até aqui, nós agradecemos muito, um grande abraço e não se deixe de se inscrever no nosso canal. Então, tudo de bom e até a próxima.